Eu quero compartilhar com você uma palavra, e hoje eu pensei bastante, refleti bastante sobre o que nós poderíamos refletir que tivesse relacionado às mães, às mulheres virtuosas. E por isso eu quero fazer uma leitura com você em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16 em diante. Eu vou ler e depois você acompanha aí da sua casa, quando você puder, numa leitura futura. Eu sei que a maioria das pessoas não assistem na TV, mas no celular, e a sua Bíblia também, por coincidência, está no celular. Então, para você não sair do aplicativo, para você não sair da transmissão, eu leio e depois você pode ler com calma na sua casa. 1 Reis 3,16 diz assim: Ora, vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu tive um filho, estando com ela naquela casa. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós 2 estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque ela se deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho, deitou-o no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, vi que ele estava morto. Mas, atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dei à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém ela disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim elas falaram perante o rei. Disse o rei, disse esta ao rei, né? Este que vive é o meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o filho vivo é o meu. Então disse o rei: Trazei-me aqui uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dá para cada uma delas uma parte. Mas a mulher, cujo filho era vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe entristeceram por seu filho: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Dá ele a outra. Porém dizia a outra: Nem meu e nem teu, que ele seja então dividido. Então respondeu o rei: Dai o filho a primeira. De modo nenhum o mateis, porque ela é a sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferia, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. E que o Senhor fale conosco. Popularmente se diz que o único amor que se compara ao amor de Deus é o amor de uma mãe ao seu filho. E nós usamos essa expressão exatamente pela composição do que significa ser mãe. Porque a mãe é aquela que tem consciência que a vida que está sendo gerada, nela está sendo gerada. E portanto, depende exclusivamente dela para tudo. Ela está gerando alguém que depende dela para qualquer coisa.
Ela está gerando alguém que depende dela para comer, depende dela para respirar, depende dela para viver. Então é um sentimento que sim, muito se aproxima do sentimento que Deus tem para conosco, porque, como diz o apóstolo Paulo, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então nós somos gerados em Deus, e o filho é gerado na sua mãe. E a mãe tem consciência de que a vida gerada nela depende exclusivamente dela para tudo. Então por isso que se tem esse ditado popular de que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor da mãe para com o seu filho. E por que isso? Porque a mãe vai carregar aquela vida com ela por 9 meses. Algumas um pouco menos, mas por via de regra, vai carregar 9 meses. Eles vão para os mesmos lugares, não haverá separação. São 9 meses de maneira ininterrupta, em que ela vai dormir com a criança, vai acordar com a criança, vai comer com a criança, vai tomar banho com a criança, tudo, porque eles estão dividindo o mesmo corpo. A criança está crescendo no seu ventre, eles estão dividindo o mesmo corpo, então tudo o que vão fazer, farão juntos. Diferente do pai. O pai, ele tem uma participação, obviamente, importante, claro, né? O pai fornece a semente, o sêmen que vai fecundar aquela mulher, mas após o pai fornecer a semente, todo o restante do trabalho, todo o restante será a partir da mãe. Então é o corpo da mãe que vai sofrer mutações, não é o corpo do pai. Quer dizer, o corpo do pai acaba sofrendo mutações também, né? Porque tem um outro ditado popular por aí que diz que o homem engravida também junto com a mulher, e ele vai também desenvolvendo em volume, ainda que aquilo no final de tudo não vai dar em nada, não vai gerar uma criança. Mas ele fica também tão abrangente como... Mas o corpo da mãe sofre mutações, os hormônios da mãe é que vão sofrer mutações, a mãe é que vai sofrer dores de parto, a mãe é que vai viver 24 horas durante 9 meses sem se separar por 1 segundo sequer da criança. Não haverá separação. Então a maternidade é uma experiência de amor que muito se aproxima, claro que não é a mesma coisa, mas que muito se aproxima do que é a experiência do amor de Deus. É alguém sendo gerado de maneira exclusiva, que depende de tudo, depende de qualquer coisa e depende exclusivamente da sua mãe. E nesse episódio, especificamente, de 1 Reis, capítulo 3, 2 mulheres chegam para o rei Salomão, e o Salomão ele é conhecido historicamente por ser um homem extremamente sábio, a sabedoria divina. Ele, quando teve a oportunidade de pedir para Deus alguma coisa, riquezas, fama, ao invés de qualquer uma dessas coisas, ele disse: Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo. E Deus deu para ele aquilo que ele pediu. Então Salomão ele é conhecido por sua sabedoria. Escreve inclusive livros de sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Então 2 mulheres prostitutas chegam até Salomão, o rei, com uma problemática. Elas estão brigando porque são 2 mães e uma criança viva apenas. Então a primeira mulher chega diante do rei e diz: rei, é o seguinte, há 3 dias atrás eu tive um filho e estava feliz com o meu filho, e aí essa mulher que mora junto comigo também teve um filho, ela teve um filho 3 dias depois de mim, e ela estava dormindo e virou em cima da cama, descuido, sufocou a criança, deitou em cima dela, e o filho dela morreu. E ela então pegou o filho dela morto, durante a noite foi até onde eu estava e trocou pelo meu filho vivo. Ela pegou o meu filho vivo e entregou para mim o filho morto dela.
Quando eu acordei, no início da madrugada, para dar de mamar ao meu filho, eu percebi que ele estava morto. Lamentei, chorei, mas quando o dia clareou, e eu pude ver com a luz, eu percebi que aquela criança não é minha. E eu percebi que a minha criança estava viva e com essa mulher. Então eu estou aqui para poder requerer do Senhor, para poder requerer justiça do Senhor. Eu quero o meu filho de volta. E a outra mulher em contrapartida dizia: tudo que ela está falando é bobagem, rei. O filho dela morreu, ela está com trauma, algum tipo de trauma. Não é natural a mãe perder um filho, então ela está chateada. O filho é meu, o meu filho vive, o filho dela morre. Então, diante daquela discussão, não tinha o que fazer. O rei Salomão não podia pedir um teste de DNA. Ele não podia, de alguma forma, tentar descobrir qual que era, quem era a mãe, quem não era, quem estava falando a verdade, quem estava mentindo. Então, ele tem uma estratégia de sabedoria. Ele diz para um de seus servos: me traga a espada. E o servo traz a espada. Ele diz: já que vocês duas não chegam a acordo nenhum, eu vou repartir a criança no meio, e cada uma de vocês fica com uma parte. E aí, aquela que era a verdadeira mãe do menino, imediatamente ela disse: não, Senhor, não de forma nenhuma, deixa o menino vivo, e pode entregar o menino vivo para ela, não tem problema. E a outra, em contrapartida, dizia: não, se você quiser o menino, pode ficar com a sua parte. Eu deixo você escolher a parte da cintura para cima, da cintura para baixo, escolhe o que você quiser, vão partir a criança no meio sim. Então o rei descobre através desse ato de sabedoria, ele diz: entregue o filho para a primeira mulher, aquela que disse que o entregaria, porque ela é a verdadeira mãe. Então qual é o ponto dessa reflexão que eu quero dividir com você? Isso para mim muito se assemelha ao que nós chamamos de conversão, de vida com Deus. Isso para mim muito se assemelha ao que nós entendemos por evangelho, por vida com Deus, por entrega com Deus. Porque aquela mulher, ela percebe que existe algo que ela ama mais do que a sua própria vida. Existe algo que ela busca que é superior aos seus próprios interesses. E esse é o sentimento da mãe. Esse é o sentimento da maternidade. Ela ama algo que está fora dela agora, mais do que ela ama os seus próprios interesses. Então tem algo que ela ama mais do que o que ela deseja. Então aquela mulher olha para o rei e diz assim: rei, não importa se eu terei que renunciar, se eu terei que assisti-lo crescer à distância, longe de mim, mas eu quero que ele esteja bem. Tem algo fora de mim que eu amo mais do que a mim mesmo, então pode ficar, não tem problema. Então esse amor de uma mãe para o seu filho, ele muito se assemelha ao amor que nós chamamos de amor de Deus, a consciência que nós chamamos de conversão, a relação que nós devemos ter com as coisas de Deus. Então é a reflexão de que existe na nossa realidade, existe algo fora de nós, além de nós, que nós amamos mais do que a nós mesmos. Algo que nós desejamos mais do que qualquer outro desejo, do que qualquer outra vontade, do que qualquer outra satisfação. Então é uma mulher que está abrindo mão da sua satisfação pessoal em favor de outro, em favor de alguém, para que o outro não seja prejudicado. Ela está abrindo mão do seu direito. Então a nossa consciência que nós temos de evangelho, a consciência do amor de mãe que nós temos em relação ao evangelho, é a consciência de que nós encontramos em Deus, nós encontramos no evangelho de Jesus, nós encontramos fora de nós algo que nos significa de uma forma tão profunda, tão sobrenatural, tão tremenda, algo que nos significa tanto, tanto e tanto, que é maior do que nós mesmos. Então encontrar o evangelho é encontrar algo maior do que a sua própria vida. Algo que você esteja disposto
a renunciar às suas satisfações, os seus direitos. Aquela mulher tinha pleno direito do que ela estava discutindo. Ela discutia algo que fazia parte do seu direito. Ela tinha a concessão daquela criança. Ainda assim, ela decide abrir mão do seu direito em favor do bem-estar. Ela decide abrir mão do seu direito em favor do outro. Então, esse é o sentimento que nos toma. Esse é o sentimento que nos toma quando nós encontramos ou somos encontrados pelo Evangelho, por Jesus e por seu amor. Agora nós somos um povo que não reclamamos mais os nossos direitos, que não queremos mais fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, da nossa forma, como nós planejamos, como nós desejamos, como nós sempre quisemos. Nós somos agora um povo que sabemos abrir mão dos nossos direitos em favor do bem-estar de outro. É isso que se aprende. É isso que a gente aprende com o Evangelho, e é isso que a gente aprende com essa lição. E a Bíblia não tinha um outro exemplo para nos mostrar essa lição, senão o exemplo de uma mãe. Senão o exemplo de alguém que adquire a consciência da dependência de outro sobre si. Alguém que durante um período da sua vida dividiu de forma tão profunda com outro alguém, dividiu o mesmo corpo com outro alguém, os mesmos pensamentos, sentimentos, os mesmos nutrientes com outro alguém, que passou a amá-lo de forma perpétua, aguda. É um amor inexplicável. É um amor inexplicável porque é algo que partiu de você, que foi gerado em você, que surgiu em você. Que você gestou, que você conversou, que você deu amor, carinho, e por isso é o que é, e está onde está. Então é um amor inexplicável. É um amor incompreensível. Você vai ver, chega a ser até engraçado, quando se você não teve essa experiência ainda, tomara que um dia você tenha, de fazer capelania prisional, de visitar um presídio. É interessante porque você chega primeiro e conversa com os guardas, eles vão te fazer uma revista para você poder participar e eles vão te dar algumas instruções, eles vão dizer, tome cuidado, porque aqui dentro tem pessoas de periculosidade extrema, pessoas extremamente perigosas, elas estão aqui isoladas da sociedade porque não possuem condições de ter convívio social, são pessoas que oferecem risco para a sociedade civil e por isso elas estão aqui. Então ele diz tanta coisa que você entra ali amedrontado, até você encontrar a primeira mãe ali. Porque quando você encontra a primeira mãe, ela vai dizer, imagina, o meu filho, você precisa conhecer o meu filho. O meu filho assim é um doce, é um menino assim incrível, sensacional, é um menino assim, não dá para explicar, você precisa conhecer. Aí você vai lá e conhece, conversa e tal, e depois você pergunta, mas por que você está aqui? Não, eu matei 8 pessoas. Então é inexplicável, a mãe ela não enxerga o seu filho com o olhar de quem vai condená-lo, nunca. Sempre com olhos de redenção, sempre alguém que espera o melhor, sempre alguém que busca pelo melhor, sempre alguém que incentiva o melhor, sempre alguém que extrai o melhor daquela situação toda. São olhos de redenção, porque são olhos de quem gerou, de quem dividiu o mesmo corpo, de quem encontrou na vida algo mais valioso do que a própria vida. São palavras de quem encontrou fora dela algo que tenha mais valor do que ela própria. Por isso é inexplicável. E é exatamente por isso, ou pelo menos muito próximo disso, que
que nós não conseguimos de maneira alguma explicar logicamente qual é o amor de Deus por nós. Não há como explicar. Tentar explicar o amor de Deus por nós é tentar explicar por que aquela mãe está num presídio e passou a madrugada inteira naquela fila, esperando para entrar, se expondo a revistas íntimas, que são terríveis. Por que ela está ali? É inexplicável porque ela está ali. E é inexplicável por que Deus nos amou de tal maneira e entregou por nós o seu único filho. É inexplicável. Mas a única compreensão que eu chego, a única similaridade que eu encontro, é que é porque nós fomos gerados em Deus. Nós fomos gerados em Deus. Como aquele menino, aquela menina foi gerada nessa mãe, nós fomos gerados em Deus. E por isso, não há explicação para o amor que Deus tem para conosco. É exatamente por isso que Deus amou ao mundo de tal maneira. Então não dá para explicar o amor. O evangelista usa a expressão tal. É de tal maneira porque não tem como dizer se é pequeno, médio ou grande, porque ele extrapola qualquer medida. Ele amou de tal maneira porque ele extrapola todas as medidas conhecidas. É um amor incondicional, é um amor maior do que qualquer outra coisa. Isso é o amor. É um amor que extrapola as medidas, que extrapola qualquer outra consciência, qualquer outra coisa, qualquer outro alguém. É a mãe que ama o seu filho. É Deus como um pai que nos gerou e que portanto nos ama e que encontrou. E aí eu vou falar para você algo agora, que é algo que hoje durante todo o dia eu pensei e quero muito dividir com você, porque para mim fez sentido. E eu espero que faça sentido para você também. Eu disse para você que a mãe encontra uma razão maior do que ela mesma. Ela encontra no filho uma razão maior do que ela mesma. Ela encontra fora dela uma razão para fazer uma autorrenúncia. Ela se aniquila, se exclui em favor do filho. E aí você vai entender o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação em ser semelhante a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ele se excluiu. Ele se excluiu, ele se aniquilou. Isso é de uma profundidade imensurável. Ele se aniquilou, ele se excluiu. Ele amou ao mundo, amou aqueles que ele gerou, de tal maneira que se aniquilou. Se entregou, sabe por quê? E aí entra um ponto que é para se pensar, e que eu quero dividir com você para que você pense nisso também. A mãe encontra fora de si uma razão maior. E Deus encontra em nós, os seus filhos, uma razão para aniquilar-se a si mesmo.
Então, todas as vezes que você enxergar uma mãe abrindo mão do que quer para que o seu filho tenha o que precisa, você está enxergando ali um ato divino. Você está enxergando uma manifestação, um pedaço, uma parte, uma partícula do que Deus é. Todas as vezes que você vê a sua mãe abrindo mão de algo que ela deseja muito por você, você está assistindo uma manifestação divina. Você está vendo alguém aniquilando-se. Você está vendo alguém se diminuindo, se excluindo em favor do outro. Consegue entender? Todas as vezes que você vê a sua mãe deixando de comer para te dar de comer, deixando de comprar o dela para comprar o seu, deixando de fazer por ela para fazer por você, deixando de dormir para que você durma. Todas as vezes que você enxergar uma atitude dessa, você está enxergando uma manifestação divina. De pessoas divinas que Deus colocou na nossa vida e as chamou de mãe. Você está enxergando uma manifestação divina de pessoas divinas que Deus colocou na nossa vida e as chamou de mãe. Então o meu pedido para você hoje é para que você aprenda, de uma vez por todas, aprenda a perceber esses detalhes. Aprenda a perceber esses detalhes e saiba que nesses detalhes, exatamente nessas linhas de detalhes, é que você vai conseguir discernir a plenitude e a grandeza do que é o amor e a misericórdia de Deus. Apenas nesses detalhes que a vida nos apresenta, e nos apresenta de forma gratuita. Todos os dias. Apenas nesses detalhes é que você vai aprender a ser aquilo que Deus quer que você seja e a valorizar aquilo que precisa ser valorizado. De forma, meu irmão, que se você não conseguir compreender o sacrifício que as mães fazem pelos seus filhos, você nunca vai conseguir compreender a relação que Deus quer ter com você. Você nunca vai conseguir compreender a relação que Deus tem com a humanidade, com os seus filhos, com aqueles que Ele gerou. É por isso, inclusive, que a gente acusa tanto. É por isso que a gente acusa tanto, xinga tanto, ofende tanto, denigre tanto. É por isso que a gente acha que tem gente que merece misericórdia e merece viver, e tem gente que não merece misericórdia e não merece viver. É porque você não consegue enxergar o mundo a partir desses olhos de quem ama porque gerou. Nessa semana que se passou, nós tivemos um desastre no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. Um desastre nunca antes visto na história do Rio de Janeiro. Uma operação policial que deixou pelo menos até agora 29 pessoas mortas. Um policial militar, 28 pessoas, 28 civis. E aí você entra na internet e você vê pessoas dizendo assim: morreram porque tinham que morrer, bandidos.
armados. E quem defender é porque está defendendo o bandido, e fala um monte de bobagem, Que Deus nunca te permita passar por uma situação dessa. Mas, se nessas 29 vidas, estivesse alguém que você gerou, eu tenho plena certeza que as suas palavras seriam outras. Certeza. Eu tenho plena certeza que da sua boca não sairia juízo. Porque sim, isso foi uma chacina. Sim, isso foi uma chacina das mais cruéis que nós já tivemos na história do nosso país, sim. Nós temos dificuldade de lidar com isso, porque nós ainda pensamos em vidas que merecem e vidas que não merecem. Essas 29 pessoas que morreram foram geradas em Deus. Geradas em Deus. Portanto, amadas por Deus. E como você vê a mãe num presídio defendendo o seu filho, porque consegue enxergar o melhor dele. Eu também não tenho dúvidas de que o desejo de Deus não era que essas pessoas fossem mortas, exterminadas, executadas como foram. Então, antes de falar qualquer palavra de juízo, antes de externar qualquer juízo contra alguém, tenta compreender o que é o amor de quem gera. O amor materno. O amor de quem divide o mesmo corpo. O amor de alguém que sabe que aquele que está sendo gerado depende unicamente dele. Tenta experimentar esse amor. Talvez você passe a olhar para o mundo com olhos de misericórdia. Talvez você passe a olhar para as situações com o olhar de quem ama, de quem compreende, de quem entende, de quem perdoa. Então hoje o dia é um dia para isso. Não é só uma data comercial. E claro que não é um dia perdido para você se lembrar da sua mãe uma vez no ano. Mas talvez seja uma oportunidade de refletir sobre tudo o que essa forma de viver representa para nós. Então, maternidade, presta atenção e guarda isso no seu coração. Maternidade é um estilo de vida. É um estilo de vida de quem ama profundamente. E de quem encontrou no outro uma razão para viver maior do que os seus sentidos, maior do que a sua própria vida.